Olá, tudo bem? Começa agora o programa Espaço Unisanta. Seja bem-vindo! Já imaginou se pudesse materializar sentimentos? Alexandre Camilo conta no Cá Entre Nós o início e os objetivos da ação do coração. Jogos da Unisanta, já começaram os preparativos. E tem mais, no quadro Mais Saúde de hoje você vai saber todos os benefícios do iogurte. E a mais importante e tradicional competição universitária do estado de São Paulo está chegando. Vem aí os Jogos da Unisanta. A 31ª edição dos Jogos da Unisanta terá início mais tarde neste ano. Por causa da Copa do Mundo, a competição foi adiada. Vai de 11 a 29 de agosto. Esta edição traz um novo recorde de inscritos. São 27 faculdades no masculino e 21 no feminino. Foram 40% de aumento nas inscrições das mulheres. A novidade deste ano é o Futebol Society feminino. O troféu Solidariedade, que arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos, continua em 2014 sem valer pontos. A octacampeã feminina FEFESP defende o título que não perde desde 2005. Já no masculino, Engenharia Unisanta e FEFESP vêm se alternando nas conquistas. Em 2013 deu FEFESP, mas desde 2009 uma faculdade não consegue ser bicampeã. A última foi justamente a Faculdade de Educação Física e Esportes. A tabela oficial será divulgada no dia 25 de junho. Era uma vez um contador de histórias que conseguiu tirar o melhor aproveitamento de um momento difícil de sua vida. Depois da morte de seu irmão, Alexandre Camilo se dedicou ao trabalho voluntário. Cada um de nós tem uma missão. Eu acho que a minha missão neste mundo é contar histórias. Minha mãe comprava os disquinhos quando era pequena, aqueles disquinhos coloridos, que eu punha na vitrola, e ela lia histórias para mim. A minha mãe morria de medo de trovoada, né? Então, ela desligava o relógio na chave, cobria os espelhos e acendia a vela, porque ela morria de medo dos raios, trovões. Então, ela fazia teatro de sombra. Nossa, aquilo vai povoando a imaginação da criança, né? Ela contava histórias. Aquilo para mim dava livros. Então, eu sempre tive o apoio da família. Como é bom a gente ter uma família que apoia. E olha que para viver de teatro é difícil. Eu era formado em técnico em manutenção de aeronaves. Eu me formei na base aérea. Eu trabalhava como mecânico de helicóptero. Eu detestava. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa trabalhando naquilo que ela não gosta, eu não entendo. Eu sei o que é. É você ir trabalhar na terça e falar, meu Deus, ainda é terça, quarta. É correr para a folhinha e falar, não tem feriado. Quando você faz o que você gosta, todo dia é um dia bom, né? Então eu larguei tudo para fazer teatro. E eu tive sempre o apoio da minha família. A ideia, na verdade, veio de uma viagem. Meu irmão adorava viajar. E a gente viajou muito, graças a ele, até que planejava tudo o que fazia. E uma vez estando na Europa, nós nos deparamos com uma praça. É difícil a gente expressar em palavras aquela imagem. Era uma praça cheia de corações. O Eduardo ficou encantado, e pediu para que eu tirasse uma foto dele no meio dos corações. E reparou que as pessoas pegavam um coração. Então, ele pegou um e falou, todo mundo está pegando um. Né? Aquela coisa europeia, né? Tudo tranquilo, né? Tinha gente em volta, mas não tinha nada cercado. Ele falou, escolhi um. Era um vermelho, né? Já tem o meu. Tu não vai pegar o teu? E aí eu, de forma exagerada, como eu sou, eu falei, Eduardo, vamos fazer um saco. Vamos levar um monte pro Brasil. Ele falou, não precisa. Faz que nem todo mundo, pega só um. Quando a gente chegar lá, a gente se inspira. Mas eu não. Já saí, fui procurar o pessoal da ONG, já fui dizer, o meu inglês era uma ONG húngara, para falar da saúde do coração. E era uma ação que eles estavam fazendo. Então, cada um que pegava aquele coração podia se lembrar de cuidar da saúde do seu coração. Eu peguei alguns para trazer e no caminho de volta no avião, o Eduardo falou assim, tudo na viagem foi bonito, mas aquela praça com corações, aquela é uma imagem linda. Aquilo a gente não pode perder. Quando a gente chegar no Brasil, a gente tem que fazer alguma coisa assim, inspirada nisso. E o tempo passou.
E 1 ano e pouco depois, o Eduardo faleceu do coração. Ele era um cara de 38 anos, muito bonito, muito vaidoso, que nunca tinha ficado internado, não tinha nada. E quando acontece de uma pessoa que a gente ama ir embora assim, é muito difícil. Porque uma coisa é você saber que a pessoa está doente e você meio que espera, né? Outra coisa, a pessoa tem muita idade. Mas a pessoa assim no auge do nada, para quem fica... A vontade que a gente tinha era acabar com tudo. Nós tínhamos uma companhia de teatro que existe até hoje, que a companhia era uma vez. E a gente estava fazendo um projeto que o Eduardo tinha criado, que era Ecoviver. O projeto já existia e ele que tinha feito toda a logística. O pessoal do projeto parou o projeto. É um projeto no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo. E aí nós tivemos um mês para pensar o que a gente ia fazer. E aí surgiu a ideia de que se o Eduardo tivesse aqui, se eu tivesse morrido, o Eduardo era sempre mais racional. O Eduardo era o cara razão. E eu era o cara, né, emoção. O Eduardo não, né? Eu falava assim, Eduardo, a próxima peça vai ter uma cachoeira. Ele falava, só tem dinheiro para um riacho. Ele é preciso, né? Não, Eduardo vai ter um arco-íris, uma luz azul. Ele dizia que eu devia ser carnavalesco, porque eu exagerava tudo. Uma vez eu estava em Amsterdã, no Museu Van Gogh, e eu falei, Eduardo, consegui o catálogo do museu em português. Era um livro dessa grossura. O Eduardo falou, e tu comprou? Eu falei, comprei. Ele, que bobagem, tem tudo no Google. Agora a gente vai passar a viagem carregando esse peso. Então era uma pessoa desprovida, né? Eu gostava de comprar um monte de coisas, ele nunca comprava nada. Ele chegava no aeroporto e falava, vou levar um imã de geladeira, só isso, dessa cidade, o restante vai comigo aqui. Então ele era muito razão. E aí eu pensei em acabar com a companhia de teatro, porque ele era o cara que cuidava de tudo. E aí era naquela mesma casa, ir voltar lá. Mas aí eu pensei, se eu tivesse morrido, o Eduardo não ia terminar, ele ia continuar. Então eu acho que se ele tivesse aqui, era isso que ele queria, que a gente continuasse, que fizesse, era a nossa vida, a gente só vivia disso, vivia de arte. Então a gente resolveu fundar uma associação para manter viva a memória dele, a Associação Eduardo Forquini. Chamamos pessoas do terceiro setor, como a Gilza, o seu Walter, para nos ajudar. E aí, no dia 2 de setembro, né, ele faleceu 2 de agosto, na missa de um mês, nós lançamos a ONG lá na Igreja do Valongo. O nome era Associação Eduardo Forquini. E a associação nasceu com o objetivo de dar bolsas para os cursos que o Eduardo gostava. Ele adorava a contação de histórias. Ele dizia que a história era uma forma lúdica da pessoa imaginar, né? Não precisava de cenário, já estava tudo na cabeça da pessoa quando você estava narrando. Então ele era entusiasta da arte de contar histórias. Fizemos uma parceria com o Museu do Café e começamos um curso para capacitar pessoas para doar o seu tempo, levando histórias em creches, em casa de idosos, em hospitais. O curso terminou em fevereiro, a gente se preparou para março. E 19 de março é o aniversário do Eduardo. Então quem já perdeu uma pessoa que ama, ele está nos assistindo, sabe que essas datas, Natal, Ano Novo, aniversário, é um período difícil. Principalmente no primeiro, segundo, terceiro ano. Então a gente pensou em fazer na creche Estrela Guia uma festa, como se fosse uma festa de aniversário para ele com os contadores de história. E foi lindo. O aniversário nós passamos. Mas quando fizer 1 ano da passagem dele, aí vai ser muito triste. Aí eu me lembrei da nossa viagem. Aí eu lembrei de uma foto que a gente tinha, que eu tinha tirado a foto, né? A foto com ele na praça, no meio dos corações. Eu lembrei dessa foto, eu falei, aquela ideia, eu já sei. Aquilo que ele queria fazer, nós vamos fazer no dia que fizer 1 ano. No dia 2 de agosto, a gente põe os corações na praça e as pessoas que passarem podem pegar. Mas, no caso nosso, não é para falar da saúde do coração, e sim da saúde da alma. Vai ser uma ação de coração. Aí a minha mãe falou, não, decoração é ruim, porque parece que é de decorar. Coloca ação do coração.
Minha mãe que deu a ideia. Devido à sua consistência e variedade de sabores, o iogurte é um importante aliado na alimentação e costuma agradar a todos. Entenda seus benefícios. Devido à sua consistência e variedade de sabores, o iogurte é um importante aliado na alimentação e costuma agradar a todos. Entenda quais são seus benefícios. Rico em proteínas, vitaminas, minerais, fósforo e principalmente cálcio, o iogurte é um alimento cheio de benefícios e que pode ser consumido de várias formas. A iguaria é sucesso em diversos aspectos. O iogurte aumenta a imunidade. O consumo regular ajuda a recompor as bactérias benéficas da flora intestinal, agentes considerados verdadeiros soldados que expulsam as bactérias ruins. Outra vantagem que a bebida láctea proporciona é o fortalecimento dos ossos. Por ser derivado do leite, é uma grande fonte de cálcio. O alimento é também uma importante fonte de vitaminas do complexo B, responsável pela produção de energia para o organismo, que ajuda a combater a depressão e a ansiedade. Sabia que o iogurte é capaz de melhorar o humor? As bactérias que estão na composição fazem o intestino funcionar melhor. E como o órgão responde por 95% da serotonina de todo o corpo, isso causa uma ótima sensação de bem-estar. Na alimentação dos amantes da musculação, a proteína é uma regra, e o iogurte é um grande aliado nessa questão também. Segundo os nutricionistas, ela é fundamental na formação dos músculos e vísceras, além de constituir os hormônios que regulam o funcionamento de diversos órgãos do corpo. E o tão desejado emagrecimento pode sim ter ajuda da bebida láctea. Segundo pesquisa realizada na Universidade de Tennessee, nos Estados Unidos, foi observado que a ingestão diária de iogurte teve melhor resultado do que a de dietas com corte de caloria, devido à ingestão de cálcio e proteínas, que pode ajudar na queima de gordura e na rápida perda de peso. Hoje no mercado existem muitos tipos e sabores. Não tem motivo para não aproveitar as vantagens dessa bebida tão boa para a saúde. Gostei! É um alimento para todas as fases da vida, sem contraindicação. Dá vontade de comer uns 4. É tomar e ser feliz. Eu achei esplêndido. E você? Explain. Por hoje é só, mas amanhã tem muito mais. Eu te encontro à 1 da tarde. Até lá!